Certo, continuar a gravação. Então, voltando aqui, gente, olha só. Nesse caso aqui, que função que eu declarei aqui? 4x elevado à quarta, 2x ao quadrado, opa, ao cubo, vou colocar aqui, tá? Mais 3x ao quadrado, vou colocar menos 4x, por exemplo. Lembra que toda vez que você colocar 4, tem que colocar o asterisco aqui. E menos 10. Pronto, menos 10 aqui. Menos 10, perfeito. Então, nesse caso aqui, que conta que nós fizemos aqui? Eu simplesmente aqui peguei e declarei a função. Toda vez que você trabalhar com derivadas integrais, pessoal, eu sou obrigado a declarar a função dessa maneira aqui. Tá? Tem que pegar e declarar sempre assim, f de x. Lembra que o polinômio não precisava fazer isso aqui, botar esse x aqui. A função precisa. Então, tem que escrever exatamente assim. Claro que você pode mudar o f, mas tem que colocar o x entre parênteses aqui e colocar aqui. E cada vez que você for colocar uma multiplicação, você tem que falar, para ser multiplicação, tem que colocar o asterisco. Então, vamos lá, vamos fazer parte a parte. Primeiramente, vou cancelar isso aqui. Quer ver? Quando eu mandar compilar isso aqui agora, ele vai dar um tempinho aqui. Ó, ele tem um tempo de processamento aí. Porque eu acabei de chamar o pacote symbolic, então ele está processando o pacote symbolic, efetivamente, para depois concluir a conta para a gente. Realmente tem esse tempo aí, tá? Isso. Beleza. Pessoal, vou perguntar. Vocês conseguiram chegar nessa expressão aqui? Quem não conseguiu, me dá um toque aí se alguém não conseguiu. Ó, se você digitou isso aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mandar isso aqui para vocês. Deixa eu mandar isso aqui para vocês, quer ver? Pega aquilo que eu acabei de mandar para todo mundo aí e cola aí no Octave para ver se vai funcionar. Lembra que tem que pegar e editar isso aqui primeiro, tá? Aí tenta colar então aí no Octave e mandar compilar para ver se aparece isso aqui que eu destaquei, para ver se aparece isso aqui como resposta. Conseguiram processar, pessoal? Como é que estão aí? Tá, sim. É que o computador está processando, é verdade. Tem aquele retardamento aí, né? Aquela demora do tempo aí. Vou aguardar, de boas.
Quando vocês tiverem algum resultado, ou positivo ou negativo, vocês me falam. Alguém, pessoal, conseguiu finalizar aí? Então, conseguiu fazer a conta ou não? Está processando ainda? Tá, tranquilo. Mas assim, o computador está processando, não é isso? Opção está desabilitada. Qual opção, Vinícius? Ué, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Quer ver? Primeiramente, você tinha digitado esse PKG load symbolic assim? Então, você tinha feito isso. Ok. Aqui no editor, se você digitou aquilo, você pegar e fizer isso aqui, por exemplo, ó. Bom, toda vez que você vai criar um arquivo aqui, você é obrigado a salvar o arquivo. Então, se eu clicar aqui, ele vai mandar você salvar o arquivo em algum lugar. Ele mandou você salvar o arquivo quando você clicou aqui? Ou não? Tá, isso. Mandou. Você salvou o arquivo? Ok. Uhum. Talvez está carregando. Eu vou dar uma sugestão para ver se funciona. Tenta pegar, fechar o programa e abrir ele de novo para ver o que acontece. Tenta fechar o programa e abrir. Às vezes pode ser algum errinho, né? Aquelas coisas que não se explicam. Aí você fecha o Octave, abre ele de novo, chama o pacote Symbolic e tenta mandar processar para ver o que acontece. Os demais colegas, pessoal, conseguiram fazer? Ainda não? Qual o problema que está acontecendo, Lorenzo?
Não está executando. Tá, vamos fazer o seguinte, Diogo. Ok. Vamos por partes então, pessoal. Tudo bem. Tudo bem. Lorenzo, Diogo, ok. Vocês, então, o Lorenzo e Diogo, então vocês colocaram o pacote lá na pasta do Octavio. Você também fez isso, Lorenzo? Ok, então vou voltar aqui para explicar para vocês. Depois que você colocou o pacote lá na pasta do Octavio, eu vou vir aqui no diretório do Octavio, ó, e vou buscar a pasta onde está instalado o Octavio. A minha pasta que eu instalei o Octavio está aqui. Vou no diretório C, né? O diretório C está aqui, entro aqui no Octavio, e aqui eu encontro o meu arquivo na pasta que eu instalei. Vocês conseguiram chegar na pasta de vocês aí, pessoal, de maneira que o arquivo conste na página, na pasta que vocês instalaram? Sim? Diogo também conseguiu chegar nessa pasta aí? Ok, vamos lá. Então, o que você faz agora? Você vem aqui e coloca assim, ó, desculpa, pkg, aí você vem e coloca assim, install, e cola o nome do arquivo. Deixa eu pegar o meu aqui, quer ver? Aqui, eu vou colar o nome do arquivo. Vê se vocês conseguem colar esse nome aqui. Como é que você faz isso? Só lembrando aqui, vou retomar minha explicação aqui para vocês saberem. O que você faz é o seguinte, você pega e faz assim, quer ver? Nessa pasta onde você colocou o seu arquivo, tá vendo? Nessa pasta que você vai dar aqui, dá só um cliquezinho em cima, aí vem e copia, copiei, volta lá para o Octavio, e cola ele aqui. Lourenço e Diogo, conseguiram fazer até essa parte aqui? Assim que vocês conseguirem chegar nesse ponto que vocês me falam, que eu vou esperar vocês para poder continuar a explicação. Conseguiu, Lourenço, Diogo? Conseguiu? Beleza. Deixa eu perguntar, o Avast de vocês está ativado? Então, mas o Avast está ativado, ô Vinícius? Uhum. Sim, mas eu falo o seguinte, o Vinícius, o seu Avast está ativado ou não? Qual antivírus que você utiliza? Ah, não, então está explicado por quê. Está explicado por quê. Ô Vinícius, olha só, ok. Deixa eu só explicar então primeiramente para o Lorenzo e para o Diogo, depois eu explico para você uma situação. Então, Lorenzo e Diogo, aqui nesse ponto, ó, você pode perceber que o meu arquivo aqui, ele tem um ponto .gz. Então, você vem aqui e coloca ponto .gz. Colocaram, Lorenzo e Diogo, isso aí? Sim? Lorenzo e Diogo, colocou esse ponto .gz aí? Dá Enter então, pessoal. Dá Enter e assim que acabar de processar, vocês me falam. Essa explicação que eu vou passar agora vai ser apenas para o Vinícius. Vinícius, é o seguinte, cara. Aconteceu com você o mesmo problema que aconteceu comigo quando eu tentei instalar esse pacote aqui lá no meu Mac OS X. O Mac OS X é o sistema operacional da Mac, tá? O sistema operacional da Apple, né, é o Mac OS X, é o sistema operacional que o computador vem. Quando você tenta instalar esse pacote lá usando o sistema operacional Mac OS X, qual que é o problema que acontece?
Você está vendo aqui o arquivo? Está vendo o arquivo aqui? Olha, eu cliquei em cima. Consegue? Está vendo esse win aqui? Esse win, o Vinícius, eu presumo, não tenho certeza, mas eu presumo que esse win seja de Windows. Significa, então, que esse arquivo aqui, ele só funciona no pacote com o sistema operacional Windows. Então, no Linux ou no Mac OS X, que é o meu caso, não vai funcionar. Então, para você conseguir usar esse pacote aqui, você vai ter ou que buscar algo similar para Linux, que eu não sei se existe, ou você vai ter que pegar e fazer isso aqui no Windows. Certo? Camarada, eu tentei instalar isso aqui muito no Mac OS X lá para tentar usar o sistema operacional do Mac e não rodou, não rodou, não rodou, não rodou, não rodou. Aí eu vim aqui no Windows, né? Instalei o Windows na minha máquina aqui e com o Windows ele roda perfeitamente. Na sua máquina, beleza. Na sua máquina, o Vinícius, tem também o Windows ou não tem o Windows nela? Então, a minha sugestão é você tentar instalar no Windows para ver o que acontece. Beleza. Diogo, qual foi o erro que está dando aí? Tá. Deixa eu perguntar, Diogo. Você, os seus arquivos aqui, está aberto aqui, onde está instalado, onde está o pacote? Você colocou pkg install assim, simbólico, in, tal, tal, ponto .gz, igual está aqui? É. Não devia estar dando problema, não tem porque você está usando o Windows também? Então, não sei porque está dando esse problema, não, que não era para estar dando problema. Deixa eu ver erro PKG, tal, tal, symbolic. Eu não sei qual que é o problema, não. Porque aqui, se eu clicar em install, ele vai instalar, normal. Só um detalhe, o seu Octave está instalado no diretório raiz? Assim, está instalado no C? Então, está instalado aonde? Você colocou no E. Eu estou para te dizer que pode ser isso, tá? Que eu também estava com alguns problemas nesse sentido. Se você tentar instalar no diretório C, que é o diretório raiz, e seguir exatamente esses procedimentos, eu acredito que vai funcionar. Tá? Pessoal, é o seguinte, o Diogo está com problema. O Lourenço, você conseguiu instalar, Lourenço, ou não? Espera aí. Para informações sobre... Não, o Vinícius, então acho que funcionou. Não sei, tá. Tenta fazer o seguinte, o Vinícius. Vinícius não,
Peraí, desculpa. Diogo e Lorenzo. Tenta fazer o seguinte, então, para ver se está funcionando. Tenta colocar assim, loadout e symbolic. Tenta digitar isso aí no computador de vocês. E dá Enter. Quando você digitar isso aí, o que aparece? Fica dessa maneira aqui, no caso, igual ficou no meu, ou não? Ficou, Diogo. E o seu, Lorenzo? Ficou o quê? É. Então, mas, sim, mas o do Lorenzo ficou o quê? Faz um teste, olha só, faz um teste para ver se vai funcionar da seguinte maneira. Digita SYM, que é o comando para chamar variáveis, e digita um X a 100. Vê se aparece o que apareceu aí no meu. É. Então, perfeito, apareceu, né? Ok, Diogo apareceu. O seu não apareceu, Lorenzo? O seu apareceu o que, Lorenzo, nele? Enfim, vamos fazer o seguinte, pessoal, ver se a gente consegue depois agilizar. Vamos voltar aqui então para os exemplos, senão daqui a pouco a aula acaba terminando. Então, deixa eu só explicar para vocês algumas coisinhas. Supondo que o simbólico esteja funcionando, assim que estiver funcionando, depois a gente pode continuar discutindo aqui, Lourenço. Deixa eu só acabar de explicar. Isso aqui é para você declarar a variável, isso aqui você declara a função. Quando você usar esse comando aqui, pessoal, esse int aqui, é para calcular a integral indefinida. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui, trocar diretório, não adiciona o mesmo diretório. Ah, tá, peraí. Deixa eu voltar lá para o meu diretório agora. Aqui. Voltando aqui, quando eu pegar e clicar agora aqui, o que ele faz aqui para a gente, pessoal, é calcular a integral indefinida, podem perceber aqui, tá? A expressão que ele escreve dessa maneira aqui é integral indefinida, ou seja, a integral de 4x à quarta é 4x à quinta sobre 5, de 2x ao cubo é 2x à quarta sobre 4, e acabou simplificando aqui, de 3x ao quadrado é 3x ao cubo sobre 3, de 4x é 2x ao quadrado sobre 2 e menos 10x. Essa conta aqui... tá. Essa conta aqui, na verdade, é a expressão que te dá a integral indefinida. E para finalizar, pessoal, aqui embaixo é quando você quer calcular a integral indefinida em um ponto. Por exemplo, quando eu mandar calcular isso, em um intervalo, na verdade. Quando eu mandar calcular isso aqui, você acaba tendo, então, o valor da integral indefinida, que nesse caso é esse número aqui.
Faltou passar para vocês aqui ainda o seguinte, suponha que em vez de ter o valor em fração, eu queiro o valor, no caso, em número decimal. Então, eu posso guardar isso aqui num resultado qualquer, numa variável qualquer, vou colocar resultado assim. E quando eu vier aqui escrever o comando double res, esse comando aqui, ele coloca o valor em número decimal. Você pode perceber o que vai acontecer agora. Cliquei aqui. Ele pegou aqui e colocou o valor em decimal. Muito bem. Voltando aqui então, pessoal. Então, esses comandos aqui é para você poder calcular quem que é a integral. Se você quiser calcular a derivada, o comando é esse comando aqui. Quer ver? Que eu vou passar para vocês. Só um minuto. O comando é esse comandinho aqui. É o diff. Então, quando você utilizar esse comando que eu vou escrever aqui, esse comando diff aqui é para o cálculo da derivada. Então, por exemplo, aqui ele vai calcular a derivada dessa função f aqui de cima que foi declarado previamente. Então, se, por exemplo, se eu colocar isso aqui, né, se eu cancelar essas expressões aqui, desabilitar, quando eu mandar compilar aqui em cima, você acaba, então, tendo a derivada dessa expressão. Exemplo, a derivada de 4x ao quadrado, ó, 4 vezes 4, 16x ao cubo, 3 vezes 2, 6x, e 2 vezes 3, 6x de novo. Derivada de 4x é 0, do menos 10, desculpa, derivada do 4x é 4, e do menos 10 é 0. Então, pessoal, com esses comandos todos que estão aqui, dessa maneira que está escrito aqui, você consegue fazer todo o exercício 1. Para cada item do exercício 1, você vem aqui e você consegue encontrar o que está sendo pedido. Eu não lembro se eu passei para vocês também a derivada calculada em um ponto. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Enfim, se você quisesse calcular a derivada em um ponto específico, você consegue fazer isso também. Espera só um pouco aqui. Ok. Exemplo, se eu quiser calcular a derivada em um ponto, por exemplo, quiser calcular a derivada no valor 4, igual está aqui no exemplo, é só eu pegar da maneira que foi declarado aqui, e posso colocar, por exemplo, diff de 4. Nesse caso aqui, ele vai calcular a derivada e vai me dar o valor da derivada calculada aqui no ponto 4. O que ele faz, na verdade, é pegar o 4 e substituir aqui nesse x. Fica 4 ao cubo vezes 16, 4 ao quadrado vezes 6, 6 vezes 4 e mais 4. Esse valor dá isso aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer um arquivo, então, com essa parte aqui para poder mandar para vocês depois. Com essa parte aqui, vocês conseguem calcular todos os exemplos da questão 1. A questão ela é toda resolvida a partir disso aqui. Tranquilo? Beleza. Depois eu pego e mando para vocês, então, esse arquivinho aqui. Se eu não me engano, na questão 2, eu passei para vocês o quê? Eu passei para vocês a parte sobre integral também, né? Integral e derivada. Deixa eu só abrir aqui a listinha que eu passei para vocês. Espera aí, está aqui ela. Ok. Olha só, a questão é tudo que eu passei aí para vocês, vocês conseguem fazer.
A questão 2, pessoal, é você trabalhar com integral, basicamente. Então, por exemplo, suponha que você queira calcular uma integral de uma conta mais complicada. Não tem segredo. Eu vou deixar tudo aqui dentro para poder depois fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V para vocês. Então, o que eu vou calcular aqui é o cálculo, exemplo de integral assim, de funções um pouco mais complicadas. Vou colocar como sendo outros exemplos de integrais. Então, o que você faz aqui? Primeiramente, tem que pegar e declarar a variável, que é esse comando aqui. Variável x, ok. Aí depois vamos pegar e vamos declarar a função. Como eu usei o g, o f lá em cima, vou usar um g agora, um g de x. E vou declarar uma função um pouquinho mais complicada, pessoal. Por exemplo, aqui, posso colocar um 2x, ó. 2x. Opa, tem um probleminha. Colocar 2x assim daí, tem que ser 2 vezes x. Dividido. Deixa eu lembrar a tecla aqui de divisão. Só um minutinho que eu fiz um resumo aqui para mim. Ok. 2x dividido, por exemplo, vamos colocar aqui por um x elevado ao quadrado, mais 2, mais 1, que seja. Então, aqui, pessoal, eu declarei uma função. Essa função, que tipo de função que é? É um 2x dividido por x ao quadrado mais 1. Se eu mandar compilar aqui, aparece a função, ó, 2x sobre x ao quadrado mais 1. Aí, se eu quiser calcular a integral dessa função aqui, é só vir aqui e fazer o seguinte, ó, int, é o comando. Aí você vem e coloca aqui o g de x, tá? E nesse caso, que eu vou querer calcular a integral definida. Eu quero que essa integral vai de 2 até 4, por exemplo. Fecha aqui. Quando eu mandar calcular a integral aqui, ó, ela me deu esse valor. Mas que valor que é esse? O valor feio. Eu não quero esse valor dessa maneira aqui, eu quero o valor em decimal. Para escrever em decimal, já expliquei para vocês como é que faz. Está aqui, ó. Só usar esse comandinho aqui. Eu posso guardar isso aqui numa variável, por exemplo. Resultado 1, exemplo. E posso falar para escrever esse resultado 1 em forma de número decimal, que é aquele comando aí, double. Quando eu faço isso aqui e mando processar, aparece o valor em decimal aqui. Tranquilo, pessoal, isso aqui? Eu vou explicar para vocês agora mais um exemplo de derivada. Lembra que a derivada é só usar esse símbolo aqui, ó, o diff, tá? Aí você vem aqui, coloca diff e coloca a função que você quer. Nesse caso, que é a função que eu estou querendo, ó, vamos só colocar o nome, né? Eu quero guardar isso aqui, por exemplo, nessa variável aqui. Chama diff1 de x. Aí você vai aqui e coloca a função que você quer derivar. Aí quando eu clicar aqui, você vai ver que vai aparecer a derivada daquela função aí de baixo. Olha só, se você observar o que foi utilizado para calcular essa derivada aqui, pessoal, foi a regra do quociente. Aí se você quiser calcular essa derivada em um ponto qualquer, o que você faz? Eu quero calcular essa derivada no ponto x igual a 5. Então é só fazer isso aqui, ó.
diff, boto o 5 aqui. Dessa maneira, vai aparecer isso aqui, ó. Aparece o valor em forma de fração. Se você quiser colocar o valor em número decimal, usa o doble. Vamos chamar isso aqui de resultado 2. Quando mandar processar aqui, você acaba tendo o valor então, que seria isso aqui. Caríssimos, deixa eu falar para vocês. Basicamente, o que eu passei para vocês aqui, nesse editor de texto aqui, com isso aqui você consegue fazer todas as questões que foram passadas naquela listinha de exercício. Tá certo? Eu vou mandar para vocês, então, esses arquivos aqui todos, para vocês poderem fazer, então, aquela listinha de exercício lá. E fica à disposição para responder perguntas de vocês, tá? Eu vou fazer da seguinte maneira. Essa aula aqui está quase acabando. Então, eu vou parar por aqui. Daqui a pouco eu mando no grupo esse arquivo aqui para todo mundo ter acesso, tá certo? Mando para vocês para ter acesso aqui. Eu vou parar, vou fazer um intervalinho aqui de 10 minutos, são 8h50. A próxima vez que eu entrar agora, que vai ser 9 horas, eu só quero que fique aqui na sala, então, quem tem alguma dificuldade para instalar programa para fazer algumas perguntas. Então, o que eu vou começar daqui a 10 minutos, às 9 horas, é somente para responder dúvidas e tentar, né, ver que as pessoas estão com problema aí para conseguir instalar o programa, tá bom? Então, quem tiver dúvida, quiser instalar o programa, está com dificuldade, daqui a 10 minutos a gente pega e retorna. Beleza? Então, pessoal,